Eu sou Juliana Fonseca, mãe, química, professora e adoro saber da vida das pessoas. Então, eu trouxe hoje aqui a Viviane Garrido, engenheira civil, para nos contar como ela se tornou engenheira. Tudo bom, Vi? Tudo Como é que você tá? bem. Você pode me contar tudo, desde o iniciozinho, quando você era bem pequenininha. Já era engenharia civil sua decisão? Não. A engenharia civil veio com o tempo, né? Por causa do gosto pelas ciências exatas. Mas, quando adolescente, eu gostava muito de vôlei. E aquele sonho de adolescente de ser jogadora de vôlei, né? Mas a gente sabe que às vezes a família cobra, né, que não seja uma jogadora de vôlei para fazer outro tipo de profissão. E eu gostava muito, né, da matemática, da física e resolvi, né, ir para esse lado da engenharia. Mas realmente tive uma indecisão na escolha, né, dessa profissão, porque tinha muitas engenharias para escolher. Eu tinha optado pela engenharia química inicialmente, mas depois eu mudei e fiz a engenharia civil. Então é um caminho natural, né, de adolescência que a gente teve dúvidas, mas a escolha foi bem feita, né? Não me arrependi. E é uma profissão muito interessante, né? Não só para os homens, mas para as mulheres também, principalmente, né? Que tem muita atividade, muito trabalho, né, para ser desenvolvido na engenharia. Como foi, Vi, essa transição de engenharia química para engenharia civil? Bom, mais porque eu tive uma influência indireta, né, do meu pai, não que ele pedisse para fazer engenharia, mas a gente via que tinha um engenheiro civil em casa, um professor. Quem era teu pai? É, Ah, isso. E aí é tipo uma referência, algo que está no nosso subconsciente, né? E aí eu disse, não, eu gosto mais da engenharia, porque tem a ver mais comigo, né? Não só construção civil, mas projetos. E eu optei por causa disso, dessa grande opções de área que você pode trabalhar dentro da engenharia civil. Eu não me arrependi, porque eu não cheguei a concluir engenharia química, né? Nem entrar em engenharia química, mas era uma primeira escolha depois de muito pensar em que engenharia que eu ia seguir, né? Mas eu cursei mesmo engenharia civil desde o início. com que idade, mais ou menos? Você Eu teve que fazer essa escolha? com 18 anos. Então, foi uma escolha difícil. Eu confesso a você que no dia da inscrição, que não era online, porque na época não era, a gente tinha que fazer inscrição via ficha. Eu estava na fila e não sabia o que eu ia colocar como opção, né? Então tinha arquitetura, tinha engenharia química, tinha própria engenharia civil e eu ficava, qual dessas que eu vou optar, né? E aí, depois de muito pensar, eu coloquei engenharia civil e gostei, não me arrependi. É uma profissão muito abrangente, né? E tem muito a ver com o que eu queria realmente, sabe? E eu acho que foi uma boa escolha, mais até do que a própria engenharia química, no meu caso. Então você sempre foi boa de exatas, Sempre gostei de exatas. mas na faculdade o nível é diferente. Na faculdade tem uma cobrança muito maior. E o que eu gostaria de dizer é o seguinte, que para você fazer uma engenharia, você não necessariamente precisa ser o melhor ou a melhor aluna de matemática ou física da escola. Não. Você tem que ser curioso, né? Você tem que gostar de inovação. Você tem que gostar de tecnologia para poder você se encaixar dentro daquele curso que você escolheu, né? Gostar de matemática e física é importante, mas não é uma condição essencial para você escolher fazer engenharia, né? Você tem que ter outras habilidades que gostar de desafios, gostar de tecnologia e ser curioso, né? Gostar de inovações, isso é muito importante. Lidar com gente também, né, Vi? É um momento, uma fase difícil do engenheiro, né? A fase da engenharia não é só com projeto, não é só com cálculo, mas é a chamada inteligência emocional, que todos precisam ter para poder ter bons relacionamentos e o trabalho fluir bem, né? Então, você tem que saber lidar com as pessoas, você tem que saber lidar com a parte técnica, você tem que saber lidar
o novo, com a tecnologia que está vindo aí a todo vapor, que a todo momento tem novidade, tem que gostar, tem que se atualizar, né? Então, é assim, é muito importante, né, que você tenha essa vivência e essa abertura para essas novidades que acontecem regularmente na profissão. Isso. Ouvi. E quando eu fiz vestibular, eu estava na dúvida entre engenharia ou química. E aí eu vi muito, engenharia é coisa de homem. Como foi para você passar por isso? Porque ainda hoje ainda tem, né, um certo receio com relação à Isso. engenharia, a mulher na engenharia. Bom, eu não pensei nisso, né, de ser um curso inicialmente voltado mais para os homens. E por incrível que pareça, no meu ano de entrada, né, na época que eu comecei a fazer engenharia, foi o ano que mais teve mulheres escolhendo engenharia civil. Então, minha sala tinha muitas mulheres, era cerca de 50%, né, da turma de mulheres. Então, assim, isso não foi impedimento, tá certo? Claro que, como qualquer profissão que envolve muito os homens, né? Você vê mulher ali, às vezes, comandando, isso pode incomodar alguns. Mas se você mantiver sua postura, né? Se você mantiver vamos dizer assim, sua ética, seu bom relacionamento, isso não vai fazer diferença, tá certo? É claro que o mercado ele é competitivo, ainda é um mercado voltado mais para os homens, mas as mulheres também estão tomando e tendo seu espaço na engenharia e na engenharia civil, né, especificamente. Então eu não vejo problema, né? E existem mulheres também que trabalham não só com os projetos em escritórios, como trabalham em obra tranquilamente, né? O negócio é você manter sua postura, você manter sua autoridade lá, né? Que aí as pessoas respeitam. Pode ter de vez em quando alguma gracinha ou outra que você não dá ouvidos e você faz o seu trabalho normalmente, naturalmente. Né? Eu não vi nenhum problema com relação a isso. Nunca tive problema a nível de chateação, a nível de me sentir inferior, né? Não. Né? A gente sempre chegou lá junto com os colegas nas decisões, nos trabalhos de campo, nos trabalhos com os projetos, né? Porque eu acho que tem que ouvir sempre as partes, né? O que importa é que você tenha conhecimento técnico e que você seja respeitada. E isso acontece, né? Acontece. Com relação aos cursos, entrei na faculdade de engenharia. Só a faculdade me basta, me formei, fiquei rica. Como é que vai acontecer? Não, é bem, vamos dizer assim, você tem que se dedicar, tá? Você tem que ter, inicialmente na faculdade, tem que ter muito estudo, muita leitura, participar de congressos, participar de feiras, né, de iniciação científica, que isso é bem importante para você ir se aprimorando, adquirindo o conhecimento necessário para você vir a desempenhar sua profissão da melhor forma. Então, o conhecimento é algo que você busca continuamente, né? Não é porque a gente se forma, que a gente já tem aquele emprego, já começa a ganhar o dinheiro, que está tudo bom. Não. A engenharia, ela é dinâmica, ela é muito cíclica, tem muitas novidades acontecendo e depende muito também do aquecimento da economia do país e as demandas, né, por cada tipo de obra. Então, por exemplo, a gente que fez engenharia civil, nós não necessariamente vamos ser especialistas em tudo, né? Então, de repente, você vai ser convidado para trabalhar numa obra da construção da ponte, né? Um exemplo, Ponte Salvador Itaparica, mas você não é especialista em pontes. Se você quiser trabalhar lá, você vai ter que aprimorar seu conhecimento em pontes, né? Então, assim, é algo que você vai ter que estar estudando continuamente, ter responsabilidade, ter muita, vamos dizer assim, coragem para enfrentar os desafios que nos são impostos, né, continuamente. E o estudo faz parte da vida. A gente vai ter que acompanhar nessa linha o tempo todo. Não é ter o diploma, né, você se formar
e dizer, pronto, agora eu não preciso fazer mais nada, é só trabalhar e ganhar dinheiro. O dinheiro, ele vem em consequência, tá, das suas oportunidades e da sua competência enquanto profissional. E para você ter essa competência, você tem que ter dedicação, investimento, estudo, responsabilidade, ética. Então são muitos itens aí para você chegar a ser um profissional bem-sucedido, Com né? relação ao software, qual é que você indica que o aluno não pode terminar a engenharia civil sem conhecer? Ah, por exemplo, hoje se fala muito na tecnologia BIM, né? Que é uma tecnologia que está dominando aí o campo dos projetos, da construção civil, né? Na parte de planejamento, orçamentos e acompanhamento de obras. Então, tem que saber trabalhar com a tecnologia BIM, é o que a gente tem de novidade aí, tá? E, claro, como todas as áreas de atuação da engenharia, a gente tem a área de estruturas, a gente tem a área de fundações, nós temos a área de orçamentos, a área de hidráulica, né, de elétrica, que são os projetos ligados a isso aí, a parte toda de barragens. Então, é muito abrangente a engenharia civil. E, claro, aliado ao nosso conhecimento teórico, a gente precisa estar antenado também com os softwares, né? Com a tecnologia que está, assim, com a velocidade absurda. Então, a gente precisa estar se atualizando. Então, hoje a tecnologia BIM é o que qualquer estudante de engenharia precisa fazer cursos complementares, porque é um dos pré-requisitos para a contratação de engenheiro civil hoje, é saber utilizar a tecnologia BIM, tá certo? Porque, olha, cada área tem um software específico, né? A área de estrutura tem um software específico, a área de orçamento tem o software específico, mas a tecnologia BIM que é aquilo que vai, a tecnologia que vai ajudando o engenheiro no acompanhamento de uma obra, as etapas que estão acontecendo, o que ainda falta para concluir, o tempo de execução, se está tudo dentro do planejado. Então, o estudante hoje precisa estar sabendo isso, sabe? Senão ele fica atrasado e ele não consegue a contratação lá futuramente. Com relação à engenharia civil, o que eu vejo muito também é que o engenheiro hoje é muito administrador, né? Ele tem que estudar muito a gestão de pessoas e a administração. Isso é fato. Ele vai cada vez menos na área, né? E ele busca também muita inovação. Eu tenho uns primos que concluíram engenharia civil há pouco tempo, e eles estão na área de painel solar. Sim, E estão super felizes, estão. com certeza. O A que se empresa está fala, avançando bastante. isso aí. O que se fala hoje muito é numa engenharia sustentável, né? E o engenheiro, ele é um gestor. Não tem como, você comanda equipes de pessoas, você comanda projetos. Além de fazer projeto, o engenheiro também pode comandar o desenvolvimento das etapas de um projeto, né? O MS Project também, que é um software extremamente importante, que deve ser de conhecimento do estudante de engenharia, é bem assim, bem presente, né, no dia a dia do engenheiro. E é a gestão diária, né? Você lidar muitas vezes com a área financeira, com gente, com processos, né? Com execução, com planejamento. Então, você precisa ser um gestor e um bom gestor, né? Planejado. O que é mais difícil, fazer o projeto ou lidar com gente? Eu acho que é lidar com gente, porque os universos são diferentes, sabe? As emoções são diferentes. O projeto é técnico, então se você tem o conhecimento, você vai ali, junto também com a tecnologia e junto com equipes ali, você vai e desenvolve o seu projeto. Agora, o dia a dia, né, da execução dessas atividades, é que você tem que saber como lidar com as pessoas, né? Para que a equipe trabalhe de uma forma mais harmoniosa, né? Mais tranquilo, porque pressão vai existir. Sempre a gente trabalha também assim no mundo de pressões, de cobranças, de prazos, né? Mas assim, se a gente tiver um ambiente harmônico, de bons relacionamentos, acho que tudo flui melhor, sabe? Então, eu acho que isso aí é a receita.
Agora, lidar com gente é aquela coisa da inteligência emocional que todos nós precisamos ter. Acho que deveria ser matéria de escola, viu? Com certeza, a inteligência emocional. Gestão de conflitos. É isso. É um dos tópicos assim que mais se tem falado hoje, sabe? Na questão do profissional bem-sucedido. É você ter uma boa inteligência emocional, sabe? E ter bons relacionamentos. Gestão de pessoas também é fundamental. Então, a engenharia, apesar de técnica, esse lado gestor, ele é muito forte. Até às vezes fala muito mais forte do que a própria técnica. A gente hoje tem equipes de pessoas que trabalham com a gente no campo, né, que é o mestre de obra, o carpinteiro, o pedreiro, o encanador, então, o topógrafo, todo esse pessoal, eles têm conhecimento técnico muito avançado pela prática que eles têm diariamente, né? Mas quem vai comandar essa equipe de trabalhos, as funções, os prazos, é o engenheiro civil, né? Então... E como foi seu primeiro emprego como engenheira? Bom, meu primeiro emprego como engenheira foi na Sertenge, com a Soares Leone, fazendo a 4ª etapa da reforma do Pelourinho, 400 casas. Então, era uma equipe muito grande, multidisciplinar, né? E que tínhamos prazos para entregar para o governo essas casas reformadas, prontas. Então, foi muito trabalho. Não tinha questão de tempo de trabalho, a gente trabalhava até de madrugada, né? Então, isso aí, a gente precisa estar aberto também para essas demandas quando surgem. E foi desafiador, porque quando você sai de uma faculdade, muitas vezes a gente acha que já é um engenheiro civil, que já sabe tudo, e não, a gente não sabe muita coisa. Nós vamos aprendendo na prática, no dia a dia. Então, é desafiante por isso. Nós temos 5 anos de curso na faculdade, que nos dá um embasamento teórico muito bom, né? Aquela parte mesmo de pesquisa, de laboratório. Agora, o dia a dia, a vivência, é que você vai aprender, vai complementar o que você fez na faculdade, o que você desenvolveu na faculdade. Foi desafiador e aprendendo sempre, né? A gente não é estagnado no conhecimento, a gente está sempre aprendendo, sempre tem uma técnica nova, sempre tem um contato novo, né? Agora, além desse trabalho, né, na reforma do Pelourinho, das 400 casas, não é que eu tenha reformado 400 casas, era uma equipe multidisciplinar muito grande, que dividíamos em grupos, e cada um ficava responsável lá por um quarteirão, né? E tínhamos prazo para entregar. Eu fui desafiada, né, como engenheira calculista, que eu também fazia projetos estruturais. Eu nunca entendi direito o que é uma engenheira calculista. Eu sempre ouço esse termo, mas sempre viajei mesmo. A engenheira calculista é aquela que pega a planta arquitetônica, que foi idealizado pelo arquiteto. Lindo, né? O desenho é bonito, onde estão a sala, a varanda. Mas você tem que lançar uma estrutura ali, né? Você tem que fazer um projeto estrutural, que é onde vão passar as vigas, os pilares, como é que vai ser a fundação, a laje, né? Como é que vai estar a ferragem para poder aguentar aquela edificação que vai ser construída. Então, quem faz esse projeto é o engenheiro civil. Calculista. Calculista. O civil com a especialização em cálculo estrutural. Né? Então, é um curso que você faz uma pós-graduação depois para você se especializar naquilo. Né? Como tem um engenheiro especialista em fundações, que é em geotecnia, um engenheiro especialista em orçamentos, um engenheiro especialista em águas, né? Na parte de hidrologia. Então, você escolhe e o que o mercado também está querendo, né, absorver. Então, você junta o útil ao agradável. Aí o arquiteto faz
Aquele o desenho arquiteto idealiza maravilhoso. como é que o cliente quer, quantos quartos quer, a casa, né? Ou vilagem, ou o prédio que a construtora lá encomendou, que vai ser um prédio que vai ter apartamentos de quantos quartos. O arquiteto elabora E tudo quem dá a isso. palavra final? É o engenheiro ou o arquiteto? Olha, o arquiteto elabora, né? A construtora também lá, o contratante vai aprovar aquilo ali, vai fazer o orçamento. Agora, a execução vai ter que ter o projeto de estrutura, né? Aí às vezes tem estrutura metálica, estrutura em concreto armado, os orçamentos, toda a parte de acabamento e revestimento é o arquiteto que determina, ele que escolhe o tipo de piso, o tipo de textura da parede, da tinta, os forros, as portas, qual o tipo de madeira que vai ter, as bancadas, é o arquiteto que faz isso. O engenheiro faz o orçamento. Eu fico imaginando o engenheiro quando pegou aquele projeto de Niemeyer de Brasília. Ai, Oi? muito Não, trabalho, não dá. muito trabalho. Porque os projetos de Niemeyer são, assim, lindíssimos e de difícil execução. Porque são estruturas muito curvas, né? Então, você pegar aquelas formas, né? E concretar estruturas curvas dá trabalho. Tem uma série no History muito legal, não sei se você já viu, dos 100 anos de construção de Brasília. Sim. Nossa muito lindo, Senhora, eles muito falaram que pegaram um interessante. cascalho porque está no meio do nada, né? Do Você não nada. tinha a princípio eletricidade, não tinha muita água, a matéria-prima, e você tinha, não lembro se eram 3 ou 4 anos para fechar os 100 dias, desculpa, eram 100 100 dias É um para desafio. poder fazer aquilo ali. E fazer E o acontecer. calculista, eles pegaram o melhor calculista. Foi aí que eu vi essa palavra, calculista. O melhor calculista do Brasil para poder fazer aquelas estruturas. Isso, porque ali é que você vai colocar a parte de ferro, né? Para trabalhar com concreto, porque o concreto tem que trabalhar com ferro, né? Por causa da tração, da compressão. E esse é o trabalho do engenheiro civil. É desafiante, né? Muitas vezes você pega locais sem água, que você vai ter que fazer projetos lá para fazer a ligação da água, né? Então, é um trabalho muito interessante, desafiador. A pessoa tem que gostar realmente daquilo, né? Você fez especialização de estrutura? Eu fiz uma especialização na área de informática educacional, Sim. certo? A parte de estrutura, como eu fiz cálculos de pequenas estruturas, com meu próprio conhecimento e com meus estudos, eu mesmo que fiz. Você era Por exemplo, CDF? eu estudava, sempre fui muito dedicada aos estudos, sempre gostei. Sempre tive facilidade com os números, né? Mais do que com outros tipos de disciplinas. E sempre assim me virei, né? Então, até início de carreira mesmo, eu fazia uns projetinhos de vilagem, de casa. E o que eu queria até falar aqui é os desafios, né? Porque a gente pega os projetos idealizados pelo arquiteto, pelos arquitetos, e a gente tem que botar aquele negócio em pé, né? Então, um dos primeiros trabalhos que eu desenvolvi como engenheira civil foi o cálculo estrutural de uma piscina, só que a piscina era em forma quase de uma flor. Você vê que arquiteto adora inovar, adora fazer coisas diferentes, bonitas, que era de uma pousada lá em Porto Seguro. E aí, quando eu recebi o convite de um casal de engenheiros, né, conhecidos para fazer o projeto, aí eles disseram, aqui está o projeto, você vai fazer a parte estrutural e tal. Aí, quando eu abro o projeto da piscina, eu efetivamente me assustei. Por quê? Porque na faculdade a gente aprende a fazer piscinas retangulares, quadradas, as piscinas triviais. E de repente eu me vi com a piscina cheia de curvas, que parecia uma flor, e eu tinha que fazer um cálculo estrutural daquilo. E aí, como é que a gente ia fazer um cálculo estrutural de algo novo que você nunca tinha feito na vida? Corri atrás, né? Fui buscar informações com pessoas que sabiam trabalhar com vigas curvas, porque as paredes curvas da piscina tinha que ter o cálculo da torção, que até então era um cálculo mais rebuscado, mais trabalhoso, né? E aí a gente pede o que? Ajuda
de pessoas mais experientes naquela área, tem que ter essa humildade, você no início de carreira, né? Para poder aprender a calcular aquelas coisas que até então não faziam parte do seu universo. Mas tudo deu certo, né? Eu fiz a piscina está lá, não teve nenhum tipo de problema, né? E aí a gente aprende, né? Isso que eu estou dizendo, a prática faz a gente se desenvolver também como profissional. Não é só o que se aprende na faculdade. Faculdade dá um start. Você aprende muita coisa interessante, mas é o dia a dia que vai te desafiar. E a linhagem dos engenheiros vai continuar na família? Talvez sim, com meu filho, né? Porque minha filha foi para a área de saúde, mas o meu filho está mais tendencioso à engenharia, só não sabe ainda qual, né? E eu prefiro não influenciar, não, porque eu acho que isso aí ele tem que escolher por ele mesmo, né? Mas, claro, a gente mostrando, né, os caminhos, mostrando o que faz cada engenheiro, né? E aí ele vai decidir por ele mesmo, que seja uma escolha feliz, que eu acho que é isso que é importante. A gente tem que se preocupar com duas coisas, claro, ser bem-sucedido e ser feliz, né? Não adianta você ir para uma profissão que dá dinheiro, né? Que você vai ter seu emprego, mas se não é aquilo que você gosta. A felicidade vai ser o dinheiro vai ser a consequência da felicidade. Se você trabalha feliz, se você trabalha satisfeito, com certeza o dinheiro vem como consequência. Eu né? costumo dizer isso. Eu penso assim. Que se você sabe cortar cabelo, se você for o melhor cabeleireiro que você puder, você vai ganhar muito dinheiro. Vai ganhar muito dinheiro. Como cabeleireiro. Qualquer profissão tem que ter, como eu falei aqui com Cássia, tem que ter a cachaça, né? Tem que ser sua cachaça, tem que estar bem disposto. E a disciplina, né? Com certeza. A disciplina faz parte da rotina de qualquer profissional. Você ser disciplinado, você ter responsabilidade com o seu trabalho, né, com o que você está propondo a desenvolver. Ser honesto, sabe? Porque a gente vive num mundo de corrupção, de desonestidade, de um tá querendo passar por cima do outro. E não é por aí, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um caminho limpo, um caminho assim muito leve, sabe? Sim. E ter foco no que você está se propondo a desenvolver. Porque vocês trabalham com vidas, né, Vi? E ainda tem isso, né? Responsabilidade dobrada, né? Não é só custo. É uma coisa bem importante, Juliana, isso que você está perguntando, porque há uns anos atrás nós nos deparamos na mídia com um engenheiro, né? Um tal de Sérgio Naia, se eu não me engano, sim, lá no Rio de Janeiro. E que ele, para baratear a construção dele, a obra dele, ele usou areia da praia para poder fazer o concreto da obra dele. Resultado, a areia da praia, que é muito salina, com o tempo entrou em corrosão, né? Fez o aço, né? Entrar em corrosão, que aí a construção entrou em colapso. E aí caiu e matou gente, né? Sim. E o que acontece com esse tipo de profissionalismo, com esse tipo de profissional? Ele precisa ser punido, né? E ele foi punido, Exato. Ele foi preso e ele morreu, né? Morreu já na cadeia, teve lá alguma coisa e todos os bens dele foram apreendidos para indenizar as famílias prejudicadas. Então não adianta a ganância, não adianta irresponsabilidade, não adianta você querer ser esperto em cima do outro, porque não é por aí, né? Eu acho que a pessoa tem que trabalhar com foco, com honestidade, com disciplina, com ética. São muitos itens aí que faz o profissional ser um bom profissional. Né? Adorei, viu? Adorei foi um prazer. Mesmo sua visita. Tem um tempinho que eu não te vejo. Isso aí, muito tempo. Antes da pandemia. Tem mais de 3 anos, isso aí. Nossa, mas você não mudou nada. Eu já tive mais um Obrigada. filho na pandemia. Tô igual a você, com 2, acabou, chega. Então, tá bom, tá ótimo isso aí. Mas é isso mesmo, muito bom falar com você. Muito obrigada pela generosidade de vir aqui, dar essa palavra para nossos, né, ouvintes, que todo mundo que queira fazer engenharia civil, que esteja pensando, que dê uma clicada lá no YouTube, no Instagram,
tem essa noção do que é o que faz um engenheiro civil, né? Porque eu acho que com 17, 18 anos a gente é muito novo ainda. E outra coisa, o engenheiro civil não trabalha só em obra. Vamos tirar isso da mente de que engenheiro civil é só para trabalhar com construção civil. Não. A gente tem outras opções de trabalho, licitação pública, perícia técnica, fiscalização. Então, você não necessariamente precisa estar o tempo todo numa obra, vendo a construção, o prédio subir. Você pode trabalhar o tempo todo em escritório, fazendo projetos, desenvolvendo projetos, tecnologia. Você vai achar a linha que mais, né, Te combina com você. te adeque o que o mercado também está querendo. Se você gostar daquilo, você vai lá e se especializa naquilo. Porque você sabe também que tem uma oportunidade que o trabalho tá oferecendo, né? Está abraçando aquela opção, né? Massa, massa. E é isso. Obrigadíssima, Olha, viu? disponha. Vou quando deixar o seu você- Instagram aqui Pois não. nos comentários, Certo. na descrição do vídeo, perdão, que ainda estou ainda começando. Vou deixar o Instagram do Como Eu Me Tornei. Segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram para muito mais dicas. Se tiver alguma ideia de algum profissional também, é só escrever aqui embaixo que a gente vai tentar conversar com esse profissional, trazer boas dicas aí, boas ideias. Isso aí. E meninos, felicidade em primeiro ponto, hein? Viu que é muito Exatamente. importante. Escolher a profissão para você ser feliz, né? Que é para isso que a gente está aqui. Perfeito. Maravilha. Muito obrigada. Obrigada a você. Ouvi.